caros amigos do Rebu, estamos começando agora mais um 10 minutos de Rebu. Antes de começar esse vídeo aí, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal, que hoje a gente vai falar dessa sessão aqui, desse livro nostálgico que é o Gincana da Morte, né? O Gincana da Morte aí é um livro da série Vagalume, foi lançado lá na década de 1990 e com certeza aí permeou e passou por várias mãos de vários alunos e alunas de várias escolas do Brasil. Gincana da Morte é um livro bem interessante, escrito aqui por esse autor que é o Marcos Rey, e é uma historinha de mistério que se passa na cidade de São Paulo. Basicamente, o enredo da história é o seguinte: a gente vai ter um garoto aqui de 17 para 18 anos, terminando o ensino médio, que tem aí várias dúvidas em relação à sua carreira. Em um determinado dia ele para ali para tomar um lanche num bar tradicional de São Paulo e ele ouve, né, uma conversa onde dois homens tramam o assassinato de uma velhinha. O que acontece aí? O Tim, ele observa essa situação, né, e ele fica super preocupado com essa velha, a baronesa, da qual a única coisa que ele sabe sobre ela é que o apelido dela, né, é baronesa. Ele não sabe qual é o nome dela, onde ela mora, assim como o próprio bandido, né, ele recebe as informações, aí o assassino contratado, ele recebe as informações do homem que contrata o assassinato, sem saber qual que é a moradia da baronesa. E aí então, né, como o próprio nome do livro diz e como o próprio personagem do bandido sugere, ele começa uma corrida aí aonde ele vai atrás desse endereço dessa baronesa para ver, né, se encontra ela e tentar cometer aí o seu crime para conseguir ganhar um dinheiro. Esse livro aqui, ele é interessante por vários aspectos. Para quem ainda não assistiu os nossos vídeos sobre a série Vagalume, a gente já fez 2 vídeos sobre os livros da série Vagalume. O primeiro foi o Açúcar Amargo, que foi feito com Rômulo, né? Já tá vindo logo depois aí um vídeo, mais um vídeo, né, da série Vagalume para vocês. E eu fiz um vídeo, né, sobre um outro livro da série Vagalume, uma ficção científica chamada Esfário, né, um baita de um mistério aí. Cada um desses livros ele foi escrito por um autor diferente, né? O Esfário pela mesma autora que escreveu O Escaravelho do Diabo, que é esse livro aqui, ó, né? O Escaravelho do Diabo, não, esse aqui é o Esfário, né, da Lúcia Machado de Almeida, que escreveu também O Escaravelho do Diabo, o Marcos Rey, e o Açúcar Amargo, né, que eu não tenho aqui em casa, que foi escrito pelo Luiz Puntel. Então, uma das características mais interessantes aqui que pontuam esses 3 livros, né, é que esses livros eles falam bastante sobre, eles têm uma pegada bem interdisciplinar, né? E no caso aqui esse livro ele fala muito sobre a geografia e a história da cidade de São Paulo, né? Então todos os lugares onde você tem aqui as ações da história, né? Então a Liberdade, o bairro da Luz, o bairro do Bom Retiro, o Brás, todos esses o centro de São Paulo, né, que são mencionados aqui nesse livro, eles são colocados dentro do cenário com um pouco da sua história também, né? Então ele vai mencionar que o Brás, né, ele é um bairro formado por operários que trabalhavam nas fábricas da família Matarazzo. Ele vai mencionar que o bairro da Liberdade é um bairro japonês, e aí também ele vai dar, né, uma perspectiva bastante ampla daquela região ali bastante central, né, do chamado Centro Velho e também no Centro Novo da cidade de São Paulo. Porém, né, no entanto, esse livro aqui que é muito mais rápido e muito mais fácil de ler do que o livro do Esfário, e que também tem uma construção da narrativa melhor elaborada do que o Esfário, né, que o Esfário ele tem ali várias pontas soltas, umas coisas que não se resolvem, uma história de mistério que acaba tendo uma resolução que é bem mais ou menos. Esse livro aqui ele vai ter uma característica que parece com um pouco a característica do Esfário, que está relacionada com 2 coisas. Primeiro é aquela questão de uma demonstração de que alguns personagens, obrigatoriamente por serem homens, eles têm que cortejar e têm que chavecar
chavecar as mulheres. Por exemplo, tem uma parte aqui, né, tem um terceiro personagem aí nessa história, um quarto personagem que é o Toledo, que é o chefe de polícia, o investigador, que tá ajudando o Tim, né, o Timóteo, aí atrás do bandido. E aí todas as oportunidades que aparecem, o Tim ainda tem uma namorada, né, que é uma menina que ela meio que circunda a história, ele encontra com ela de vez em quando, porque ela trabalha, ele tá desempregado e ela trabalha, e aí ele vai falando com ela, e aí tem horas que o Toledo, ele simplesmente vai lá e chaveca, né, e elogia, mas de uma maneira rude, na minha opinião, a namorada do Tim, né, fala que ela é bonita, fala que ela é linda, fala que ela é uma gata, coisas assim que me incomodaram bastante como leitor nesse quesito. Outra questão também, que o livro, ele faz uma divisão bem maniqueísta e clara do que são as pessoas boas e do que são as pessoas ruins, inclusive com o discurso que há dentro das forças policiais só pessoas do bem e que essas forças policiais, elas são desacreditadas pela população, não por causa das coisas erradas que elas fazem, mas por causa digamos que um apoio da mídia e da opinião pública que por muitas vezes critica demais a polícia por ela estar fazendo o seu trabalho. Esses dois pontos aqui, eles são pontos que eu achei, né, que eu considero pontos um tanto quanto negativos para o livro, porque o livro, ele, por mais que ele seja um livro infanto-juvenil, ele não precisa, na minha opinião, nem dar vazão para essa masculinidade exacerbada dos personagens, né? Então não é porque o personagem é homem que a todo momento ele precisa estar dando em cima das mulheres que aparecem na trama, e também o discurso de que existe o trabalho da polícia, ele não é bem elaborado porque uma parte da população, grande parte da população, inclusive prefere defender os bandidos, como é falado no livro, né, do que ajudar e do que defender a polícia. Nessa questão aqui que ela é colocada, que ela é problematizada na base da existência de pessoas boas e pessoas ruins. Dado isso, e fora isso, que são coisas colocadas em poucas páginas desse livro, né, do Marcos Rey, aí, Gincana da Morte, o livro, ele é simplesmente muito legal. Ele tem uma história que ela vai se desenrolando de uma maneira devagar, as coisas, elas vão dando errado pro 85 que tenta matar a baronesa, mas elas também não vão dando certo pra polícia ao mesmo tempo. A trama, ela vai se entrecruzando e ela vai trazendo novas direções a cada passo que é dado. Você tem aí depois no final o desfecho favorável, né, aos personagens protagonistas do lado do bem da história, o que era de se esperar num livro infanto-juvenil escrito na década de 90, mas ao mesmo tempo esse desfecho tem até inclusive um plot twist no final, né? Parece que vai acontecer alguma coisa que é muito diferente, mas na verdade acontece uma outra coisa que não é tão diferente do que se espera, mas é tão legal quanto se espera. Pessoal, só lembrando para você que chegou até aqui, com 500 seguidores a gente vai fazer um sorteio de uma HQ, então se você tá vendo esse vídeo agora, né, e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi mais um 10 minutos de Rebu, coleção Vagalume.